Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, queremos iniciar nossa breve preleção acerca da contribuição da doutrina espírita na edificação de um mundo melhor, com uma poesia do Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, reverdecida aurora, e onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime, onde o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a cega vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muitos de nós nos questionamos se Deus teria nos abandonado. Mesmo passados 2000 anos da chegada do seu Filho excelente, Jesus de Nazaré, continuamos nos deparando com tantas dificuldades em nosso planeta. Quantos de nós, movidos pelos questionamentos, pela dúvida, pela falta de maiores esclarecimentos, não deixou a religião, a fé, a crença em Deus, nas palavras das Escrituras Sagradas, por conta de não compreendermos as dificuldades do mundo? Como pode existir Deus e ainda assim encontrarmos na terra tanto sofrimento, guerras, destruição, fome, doenças incuráveis, a AIDS, o câncer? Vemos nossos filhinhos ou nossas mãezinhas queridas serem arrebatados de nossos lares, deixando-nos despedaçados. Como compreender Deus e perceber que o homem faz e fez tantos conflitos, as cruzadas, 600 anos de inquisição, de torturas, de sofrimento, de morte? O mundo se debatia ante tantas questões. Muitas vezes as religiões não puderam oferecer as respostas que o nosso espírito ansiava. E quantos de nós abandonamos o lado religioso da vida? Abandonamos a fé e nos distanciamos de Deus de uma certa forma. Surge então a ciência, trazendo nova luz para a humanidade, mostrando muitas realizações, trazendo muitos contributos para a humanidade, esclarecendo uma série de perguntas que antes não encontravam respostas. Mas da intolerância religiosa passamos para o ceticismo da ciência, para a negação de Deus, para o positivismo de Augusto Comte, o racionalismo, e o materialismo começa a graçar em toda a humanidade. Mas a resposta dos céus não viria tardar. E numa manhã do dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans,
na livraria de Messier Danty, veio à Terra um livro que iria trazer um jato de luz sobre toda a humanidade. O Livro dos Espíritos, que traz os ensinamentos dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, para nos apresentar uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Uma filosofia que vem esclarecer as nossas indagações, as nossas ânsias, os nossos medos, os nossos questionamentos. Vamos ver surgir uma nova ética de consequências morais, uma religião no sentido mais amplo da palavra, que liga o homem a Deus. Não veio, por sua vez, destruir as religiões, mas fortalecê-las, nos diz Allan Kardec. Esse professor, homem de ciência, pedagogo, poliglota, dominando cerca de 5 idiomas, já na sua maturidade conhece os fenômenos mediúnicos, estuda-os, e por sua lógica diamantina, com a sua inteligência em comum, ele organiza e sistematiza milhares de páginas a bico de pena, consolida os ensinos dos espíritos superiores e nos traz esse edifício doutrinário que vem nos trazer muitas respostas. Uma religião científica, a ciência próxima da religião e da filosofia, vem nos esclarecer muitas dúvidas, dizer de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e o que estamos fazendo na terra, compreender o porquê do sofrimento e da dor. Vem nos mostrar um novo paradigma, rompendo todas as amarras da ignorância, da imposição, dos mistérios, trazendo luz ao que antes estava oculto e não muito bem compreendido. Vem mostrar que as lendas dos povos diante da antiguidade, que as lendas das igrejas, das religiões, têm um fundamento, que os fenômenos espirituais existem desde vistas eras, vem dar dignidade à mediunidade, porque desde todos os tempos o homem se comunica com o mundo espiritual. Os médiuns eram conhecidos no Egito com o nome de pitons ou pitonistas. Hierofantes, nos ensina o professor José Raul Teixeira, eram também conhecidos na antiga Grécia com o nome de oráculos. Quem nunca ouviu falar do oráculo de Delfos, que nada mais era que um local onde vários médiuns profetizavam o futuro, falavam da realidade espiritual, traziam comunicações do mundo maior para os seus consulentes. Na antiga Roma eram conhecidas como sibilas, na Índia os rishis, no judaísmo os profetas. Vamos ver que quase todos médiuns, tendo sonhos, visões, aparições de espíritos, de anjos, de premonições e profecias, mediunidade. Vamos ver na Idade Média a perseguição aos médiuns, considerados bruxos. Vamos ver a mediunidade presente também nas tribos indígenas, o pajé, o xamã, profetizando, curando, médios de efeitos físicos, auxiliando o seu povo, a sua nação. A mediunidade, portanto, sempre esteve presente em todas as eras da humanidade. Há quem diga que desde a pré-história, pelos desenhos nas cavernas, acredita-se que o homem já respeitava o mundo espiritual, o culto aos seus antepassados, como nós vemos em tantas religiões. Então o Espiritismo não surge para combatê-las, mas para
fortalecer as religiões. Veio combater, sim, o materialismo, este o maior inimigo da doutrina imortalista. E veio nos trazer a luz do Evangelho de Cristo redivivo, agora explicando as parábolas que ele antes explicava tão somente aos apóstolos, aqueles que gozavam da intimidade do Mestre, agora vêm ser explicadas por grandes nomes da igreja, do pensamento intelectual. Veio nos falar de Jesus de uma maneira clara, inequívoca, trazendo-nos água pura da fonte viva do seu Evangelho. Porque o Espiritismo não se declara como a única ou melhor religião. E Divaldo Pereira Franco, o notável orador espírita baiano, nos diz no Seminário Plenitude, que Deus inspirou os homens a criarem as diversas religiões do mundo, porque somos todos diferentes. E assim, no Extremo Oriente, certamente necessitávamos da mensagem do budismo, do confucionismo, do taoísmo, do shintoísmo, do hinduísmo e de tantas outras doutrinas extraordinárias que nos falam também da reencarnação. Aliás, o Discovery Channel, no seu documentário sobre a reencarnação, nos diz que 2 terços da humanidade são reencarnacionistas, que apenas 1 terço, na sua maioria no Ocidente, ainda desconhece as vidas sucessivas. Vamos ver no Oriente Médio a mensagem do profeta Maomé. E quem já leu o Corão sabe tratar-se também de uma obra de amor. O problema não é o Corão, mas sim os fundamentalistas que um dia, como nós, já fizemos, atentando não ao espírito que vivifica, mas à letra que mata. Promovemos as cruzadas, dizendo que Deus o quer. Criamos o santo ofício da Inquisição como sendo uma prática cristã. Gandhi elogiava e admirava muito o Cristo, mas tinha uma extrema dificuldade com os cristãos. E no Ocidente nós temos a mensagem de Jesus nas suas muitas denominações cristãs diferentes, mas o Pai não deixou ninguém sem remédio. Sendo todos diferentes, cada um recebe a mensagem mais adequada. E assim a melhor religião não é esta ou aquela, mas aquela que toca o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. O Espiritismo, portanto, vem fortalecer o que as religiões disseram. Vem através do laboratório do mundo invisível comprovar a mediunidade dos fenômenos espirituais. Vem nos falar também da participação do médium, do animismo, dos fenômenos anímicos, como os parapsicólogos já demonstraram. E através de muitos registros de fenômenos, eles atestam sim a veracidade deles. Apenas acreditam que somente são produzidos pelos próprios médiuns, pelos próprios sensitivos. Mas o Espiritismo vai muito além. Diz que além daqueles fenômenos que nós mesmos produzimos, os fenômenos da própria alma, há também os fenômenos espirituais, verdadeiramente mediúnicos, onde o mundo espiritual comunica-se conosco. Como Paulo afirmava, nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas. Como o próprio João, o evangelista, afirmava: meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Então o Espiritismo vem trazer essa luz, rasgando os véus da ignorância e nos trazendo uma nova mensagem, trazendo-nos um novo paradigma, reconstruindo as bases em que o conhecimento humano se assentava, que não compreendia porque Deus permitia ou permite o sofrimento na terra.
O Espiritismo vem nos esclarecer que este é um mundo ainda de provas, de experimentações. É um mundo de resgates, de reparações, um mundo ainda de sofrimento, um mundo de expiações. Mas que o sofrimento não é a nossa missão na Terra. Que estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos. Que o sofrimento é apenas uma contingência na escala evolutiva do homem. É o remédio amargo, a cirurgia grave, que vem nos fazer despertar para o amor, que vem nos curar da cegueira do orgulho, do materialismo, da insensatez, que vem nos fazer o coração abrir para a mensagem dos emissários de Jesus, que não limitou-se a vir pessoalmente à terra, deixando os parâmetros celestes para nos trazer, através do seu holocausto, o seu testemunho de amor, mas nos enviou inúmeros mensageiros antes e depois dele. Buda há 600 anos antes de Cristo, Moisés, Elias, Krishna e tantos outros missionários vieram, como veio também, notadamente nos séculos 12 e 13, Francisco Bernardone. O sol de Assis vem brilhar na terra para nos falar de Jesus e reviver o seu Evangelho como ninguém jamais houvera visto antes. Desencarna com apenas 44 anos de idade, mas deixando-nos um legado de amor. O Espírito Emmanuel tem a oportunidade de dizer que Francisco deixou cerca de 200 mil seguidores após a sua passagem na vida terrestre, porque ele afirmava: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Mas Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil e cresceu tão pouco na França, onde nasceu? Por que ele não se desenvolveu ainda mais na Europa ou na América? Por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Meus amigos, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito pessoalmente que por causa do exemplo de muitos missionários de Jesus aqui no nosso Brasil, na Pátria Verde Amarela reencarna no dia 29 de agosto de 1831, há 177 anos atrás, uma estrela da constelação do Cristo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E com seu caráter nobre, com a sua pureza, com a sua retidão, com a sua inteligência e sua capacidade de amar ao infinito, Bezerra de Menezes torna-se um homem público e notável, querido, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. E lembrando-se das palavras de Jesus, que afirmava que aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Bezerra de Menezes, no dia 16 de agosto de 1886, reúne no Salão da Guarda Velha no Rio de Janeiro cerca de 2.000 personalidades, entre médicos, políticos, intelectuais. Fala com o coração cheio de amor acerca da doutrina dos Espíritos e declara-se publicamente espírita, numa época em que os centros eram apedrejados. Muitas pessoas saíram de suas igrejas e em procissão arremessavam rochas contra as casas espíritas. Numa época em que o Código Penal brasileiro declara a prática do espiritismo como um crime, e o gigante da caridade levanta sua voz do jornal O País durante cerca de 7 anos, e cercado por uma pleia de espíritos nobres reencarnados, espíritas e simpatizantes, defendem a doutrina imortalista que vicejava em nosso país. Desencarna no dia 11 de abril de 1900 e retorna
junto de uma pleia de espíritos nobres, ao redor de Francisco Cândido Xavier. Todo amor, toda bondade, toda renúncia, e com seus 92 anos de vida dedicados ao seu semelhante, de renúncia, de humildade, de trabalho no bem, exemplo que provocou o levantamento, a inauguração de inúmeros centros de escolas, de mocidades, de trabalhos sociais. Ele nos traz a mensagem dos bons espíritos e comove o nosso Brasil, que há pouco tempo haviera recebido também, no dia 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Médium extraordinário que aos 24 anos conhece o fenômeno mediúnico, recebe a mensagem de Bezerra de Menezes, que o recebe no Centro Espírita Fé e Amor. E na sexta-feira da Paixão de 1904, Eurípides inicia um apostolado na doutrina dos Espíritos, até a sua morte no dia 1º de novembro de 1918. Aos 38 anos de idade, ele é arrebatado aos céus, deixando um rastro luminoso de amor. Bezerra de Menezes, espírito já trabalhando ao seu lado, promovendo curas, receituário mediúnico que era enviado a toda parte. Milhares de receitas eram enviadas para os distantes rincões do nosso Brasil. E o Espiritismo floresce na Pátria Verde e Amarela. Meus amigos, eu tenho a certeza que se esses homens houvessem encarnado na França, aquele seria o maior país espírita do mundo, sem qualquer dúvida. Mas lá estava tão somente reservada a missão de ser o berço dessa doutrina, a cidade luz, a capital do mundo, a época da cultura, da arte, da ciência. E ali o professor Hipólito Leônidas Arribaglia, aos seus 55 anos de idade, trava contato e organiza, consolida milhares de páginas nos trazendo a doutrina dos Espíritos, escrevendo durante 12 anos consecutivos, muitas vezes sozinho, correspondendo-se com cerca de 130 países, organizando as mensagens, separando, classificando no trabalho hercúleo. Dedicou sua vida à doutrina da imortalidade. Era a sua missão. Só teve 14 anos para construir esse edifício em cujas bases se assentam o conhecimento espírita. Milhares de páginas de estudo sério, dedicado, de lógica, razão, bom senso, de caridade, de amor, explicando as nossas questões. Então o Espiritismo veio trazer. E no Brasil, onde nós temos cerca de 100 milhões de livros espíritas vendidos, nós temos a divulgação da doutrina a toda parte. Parece-nos, portanto, que o Espírito Humberto de Campos tem razão na obra Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, através de Chico Xavier, que a nossa nação tem um compromisso, uma missão diante da espiritualidade, de trazer de volta o Evangelho de Jesus, já que nos apartamos dela, quando a ciência surge, para nos trazer também luz diante de tanta ignorância. O Espiritismo, portanto, vem explicar tantas questões, mas é alvo ainda de muitas críticas. Alguns companheiros dizem: mas como pode haver a reencarnação se a população do planeta era pequenina e hoje já beira quase os 7 bilhões de espíritos encarnados? E o Espiritismo vem dizer que é porque Deus cria incessantemente espíritos, que somos criados todos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E com os milhões de anos
aquele princípio inteligente vai desenvolvendo-se até a condição de espírito e acumulando conhecimentos, que a natureza não dá saltos, que a evolução se dá em várias e várias encarnações, até que um dia não mais necessitamos reencarnar em um corpo material, quando chegaremos à condição de espíritos puros. Logo vem nos dizer que não há privilégios na criação, que somos todos criados da mesma forma. O anjo é apenas um espírito, um irmão mais velho, que já encontrou a felicidade suprema, que aqueles que chamávamos demônios nada mais são do que as almas dos homens a quem prejudicamos em outras ocasiões, que ainda vítimas das paixões, sem o conhecimento do amor do Cristo e de seus benfeitores, ainda se comprazem na prática do mal, por ignorância. Vem nos dizer, portanto, apresentar Deus como a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, o Criador absoluto, demonstrando ainda que a evolução que a ciência nos apresenta está correta, que Deus, apesar de ter criado o universo, esse processo leva bilhões de anos, como a ciência nos apresenta, com as provas do carbono 14, dos radioisótopos, das provas de laboratório. Vem nos apresentar Deus de uma maneira diferente. Não mais aquele Deus dos exércitos de Israel, não mais aquele espírito protetor do povo judeu, Jeová, necessário naquela época, porque senão não seria compreendido nem adorado. Era necessário um espírito guerreiro para liderar aquele povo, ainda atrasado, ignorante, belicoso, que não poderia compreender naquela época a mensagem de Jesus. Então vem Moisés, o grande legislador, Jeová apresentado como Deus único, para preparar o caminho do Messias que viria mais tarde. Jesus então nos apresenta, e o Espiritismo vem nos confirmar o nosso Pai de infinito amor e bondade, um ser perfeito, único e material, soberanamente justo e bom, conhecedor de todas as coisas. E diz o Espírito Joana de Ângeles através de Divaldo Franco que muitos pensadores já tentaram definir o Criador, muitos nomes, muitas denominações, mas que foi Jesus, com a palavra pequenina, mas carregada de muito significado, que nos deu a melhor definição ao chamar Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sols infinitos, esse Pai de amor e de bondade, que não nos castiga, que não nos condena. Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga. Deus ama, meus amigos, e apenas permite que colhamos a sementeira que um dia plantamos, porque sabe que dali nascerá um bem maior. Então só permite o mal que nós mesmos produzimos, em respeito ao livre-arbítrio de cada um, porque sabe que dali nascerá um aprendizado, que seremos marcados, seremos feridos em nosso orgulho, nosso egoísmo, e finalmente encontraremos o amor, que é esta nossa destinação, a felicidade. No Espiritismo há apenas uma única fatalidade: a perfeição, a felicidade suprema reservada aos espíritos puros, as bem-aventuranças que nós temos uma pálida noção do que seja. Porque dizem os espíritos que, tendo a humanidade apenas estagiado nos reinos inferiores, nós não podemos compreender nem antever a felicidade
que nos aguarda, o estado de bem-aventurança dos espíritos puros. Então vamos compreender a terra não julgando Deus apenas por uma parte de sua obra, mas compreendendo como o Criador do universo, e a terra como sendo um pequenino grão de areia, um mundo ainda de provas, de expiações, onde espíritos evoluídos intelectualmente, mais atrasados ainda na emoção, que temos ainda o coração atrofiado pelas paixões materiais, é um planeta diferenciado. Como Cristo nos asseverava: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Meu reino não é deste mundo. Falando que tivéssemos paciência, que tivéssemos resignação e confiança em Deus, que estávamos aqui sendo experimentados para um mundo novo que se avizinha, um mundo de alegria, de felicidade. O Espiritismo, portanto, vem explicar o porquê do sofrimento, o porquê das catástrofes naturais, dos tsunamis, dos maremotos, dos vulcões, dos terremotos. E no livro 3º de O Livro dos Espíritos, no capítulo da lei de destruição, eles esclarecem que a humanidade avança em pouco tempo durante esses fenômenos de destruição, porque tudo se destrói para renovar-se. Avançamos em pouco tempo, que levasse talvez séculos para assim se suceder. Que a humanidade avança mais rapidamente para a felicidade. Que Deus não está preocupado com o nosso corpo de carne, que nada mais é que uma veste, uma roupa. Que o general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, mas com a sua integridade. Que somos espíritos imortais, indestrutíveis, anjos em potencial, deuses com D minúsculo, que poderíamos fazer tudo o que Jesus o fez e muito mais quando quisermos, quando estivermos na condição de espíritos puros. Ah, Nazareno, mas a Bíblia condena a reencarnação. Está lá em Hebreus 9:27: ao homem só é dado morrer uma única vez, assim como morreu Jesus para a remissão dos pecados. E aí vem a explicação. Porque sendo a Bíblia, em verdade, um conjunto de livros e não obra única, que reuniram desde a antiguidade a cultura do povo judeu, a legislação de Moisés, as poesias dos salmos, na corte de Salomão, foram unificados em um documento. Depois acrescidos inúmeros livros, 46 do Antigo, 27 do Novo Testamento, 73 livros a Bíblia Católica e 66 a Bíblia Protestante. Ela não é tão somente a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada para, em diversas épocas, falar àquele povo de acordo com as suas necessidades. Mas poderíamos nos recordar no Evangelho de Jesus, que para nós tem supremacia sobre todos os outros livros da Bíblia, que ali temos o ensinamento moral do Cristo. Vamos vendo Jesus falando 5 vezes, claramente e abertamente, sobre a reencarnação, a necessidade de nascer de novo. O que é que será que é mais valioso para nós espíritas? As palavras atribuídas a Paulo, que aliás muitos exegetas e teólogos discutem se aquelas cartas são de sua autoria, muitas delas. Se consultarmos a Bíblia de Jerusalém, se consultarmos vários exemplares da Bíblia, inclusive a tradução de João Ferreira de Almeida, muito utilizada entre os nossos irmãos evangélicos, na introdução das cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, quase todas as Bíblias registram que muito provavelmente não foi escrita por Paulo,
mas por um autor desconhecido. O que é melhor acreditar em Jesus 5 vezes no seu Evangelho, ou em Paulo, supostamente, na carta aos Hebreus? Eu prefiro acreditar em Jesus, porque é necessário nascer de novo. Falando a Nicodemos, e a ciência nos dando tantas provas da multiplicidade das existências. Os gêmeos precoces, as crianças que já nascem com conhecimento de várias línguas, de música, como Mozart aos 4 anos de idade, compondo uma ópera, apresentando-se aos 7 anos a todos os reis da Europa. Vamos ver Pascal com 12 anos, já dominando a 32ª proposição de Euclides da matemática. Gênios das línguas, da cultura, da matemática, com tenridade. Vamos ver, não os religiosos, mas os psicólogos, os psiquiatras, os psicoterapeutas falando da terapia de regressão a vivências passadas. Vamos ver crianças com marcas de nascença de uma existência anterior. E no documentário Reencarnação do Discovery Channel, entre os muitos casos estudados pelo Dr. Ian Stevens, o Dr. Jim Tucker, cerca de 2.700 casos catalogados na Universidade de Charlottesville, na Virgínia, de casos sugestivos de reencarnação. Não só lembranças espontâneas de outras vidas, mas também marcas, cicatrizes no corpo físico de uma existência anterior. Na Universidade de Jaipur, na Índia, hoje no mundo espiritual, o Dr. Ramendra Nath Banerjee, estudando 600 casos de reencarnação. Nosso tempo é extremamente limitado, mas apenas um chama-nos muito a atenção e gostaríamos de descrever. O caso do menino Ian, que com apenas 6 anos de idade já passou por várias cirurgias cardíacas. Ele, recém-nascido, tem que ser operado porque o seu coração tem um problema na válvula do lado direito. Os médicos o operaram várias vezes, ele respira com dificuldade. Um menino louro, dos olhos claros, perto, que disse para sua mãe várias vezes: quando eu era seu pai, eu não bati em você, mamãe. Ela se assusta. E ele revela saber até o apelido de um dos seus gatos. Ele tinha um gato preto e outro branco. O nome Boston, e ele sabia inclusive o apelido Boss daquele animalzinho. E a sua mãe investiga e no seu atestado de óbito encontra a confirmação do que a criança afirmava, que ele era policial e que, indo defender um assalto em uma loja, é alvejado de um tiro no coração. E lá está o atestado de óbito demonstrando a sua morte por uma bala de calibre 22 alojada exatamente no mesmo local onde o pequeno Ian tem problemas cardíacos. Vários e vários casos. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, com o livro Reencarnação no Brasil, 50 casos estudados, 8 em especial, muito notáveis. Uma jovem que tem a marca de bala atravessando o seu corpo numa perfeita trajetória de balística, sem jamais ter levado um tiro, e recordando-se de ter sido fuzilada em uma outra existência. Inúmeros casos. Os fenômenos de transcomunicação e tantas outras provas da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, da reencarnação, da crença em Deus único, da pluralidade dos mundos habitados. Nazareno, como é que você veio falar em mundos habitados se nós jamais encontramos vida fora do planeta Terra? Ora, nós não conseguimos detectar nem a vida espiritual aqui mesmo ao nosso lado, quanto mais nos outros mundos, mais adiantados ou menos, que vibram em diferentes frequências que nós não percebemos. Assim como nós não vemos
a luz ultravioleta, o infravermelho, que não enxergamos o raio-x, os raios gama, os raios cósmicos, a radiação, que não percebemos a energia que corre nos fios elétricos. Eles existem apesar de tudo. E o menino, o pequeno príncipe, na obra de Saint-Exupéry, vem nos dizer que o essencial é invisível aos olhos. E o amor, que é o fenômeno mais extraordinário, mais importante de nossas vidas, nós não conseguimos enxergar, apenas sentir, vivenciar, experimentá-lo, mas jamais podemos tocar, ou pesar, ou colocar no laboratório o sentimento do amor. E assim, meus amigos, vamos vendo a ciência caminhando, o Espiritismo ao seu lado, mais adiante, não se detendo onde ela se detém, nos trazendo tantas respostas. Nazareno, mas a Bíblia condena também a comunicação com os Espíritos. Nós temos lá no Deuteronômio, no Levítico, tantas coisas, mas sobretudo no Deuteronômio, a passagem quando Moisés nos diz que a comunicação com os mortos é abominável, que não devemos consultar as necromantes, as pitonissas, porque isso não é agradável aos olhos do Senhor. Como você pode explicar isso? Como dissemos, a Bíblia foi construída em diversos anos, em diversas épocas, tradições narradas de boca em boca, tradições orais. Nós não tínhamos a escrita, nós não tínhamos o conhecimento como temos hoje. Eram pessoas simples, pastores, pescadores, camponeses, agricultores. Os povos que detinham o conhecimento da escrita eram os escribas, os estudiosos, e aquele conjunto de lendas e tradições judaicas foram passados, foram interpretados, traduzidos, interpolados. Várias traduções sofreram alterações no correr dos séculos, mas há também um fenômeno, o contexto da época. O povo hebreu estava escravizado pelos egípcios naquela época. Eles estavam fascinados com a diversidade dos deuses do povo egípcio e começavam a abandonar a crença em Jeová. E Moisés, preocupado com aquilo, vendo as pessoas utilizarem-se de médios, das pitonissas, não com fins nobres, mas para alcançar vantagens materiais, para vingar-se dos seus inimigos, para conquistar posições econômicas, para conseguir vantagens nos relacionamentos, na saúde e outras tantas questões menores. Ele proíbe a comunicação porque ela era possível e porque estava prejudicando, já que ele estava defendendo o monoteísmo, a crença em Deus único, e o povo estava se utilizando da mediunidade com fins ignóbeis. Mas ele próprio tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam, que davam comunicações mediúnicas. Eles se reuniam no tabernáculo, está lá no livro de Números, obra também de Moisés, e ele vai nos dizer, numa passagem, que José de Nun vem ter com ele e dizer: Senhor, 2 dos teus anciões estão profetizando fora do tabernáculo, o que não era permitido. Eldá e Medá, repreende o Senhor. Ao que ele redargue, quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente para a orientação do povo judeu, como ele utilizava, era benfazejo, porque não é o instrumento que faz o mal, mas o objetivo pelo qual nos utilizamos dele. Uma faca serve para cortarmos o pão, matar a fome, para intervirmos na doença e fazer a cirurgia salvando vidas, mas podemos utilizá-la também para assassinar o nosso semelhante. A mediunidade do mesmo modo é neutra. Podemos utilizá-la para o bem ou para o mal. E o próprio Cristo foi o maior médium que a humanidade conheceu, o maior paranormal, o homem que tinha faculdades e efeitos físicos de curas, de levitação, de premonição, profetizava o futuro, comunicava-se com os espíritos, via-os, escutava-os
mediunidade de evidência, de audiência e de tantos outros tipos. E ele exerceu-a santamente. E os evangelhos esquecem da passagem do Monte Tabor, quando o Cristo de Deus, resplandecendo em luz, conversa com dois espíritos. Se fosse errado, ele não teria feito, como jamais calou-se diante do erro. Conversa pessoalmente com Elias e com Moisés, o mesmo que houvera condenado a comunicação dos espíritos no livro do Deuteronômio, mostrando que a comunicabilidade dos espíritos é possível e deve ser útil, porque se Jesus é nosso modelo, se é nosso guia, como nos afirmam as entidades veneradas da codificação, e ele é médium por excelência, a mediunidade é um dom que nos é concedido a inferiores e superiores, a todos, para nos auxiliar na evolução. E assim vamos vendo tantas críticas. Mas Nazareno, por que os médios então, por que as cartomantes não adivinham o futuro? Por que os espíritos não contam para ela os números da Mega Sena? Porque somos ainda médios, muito atrapalhadinhos. Nossa faculdade mediúnica é ainda embrionária. Estamos como se fôssemos mergulhadores com uma escafandro, aquela roupa especial, que enxergamos tão somente através de uma janela de vidro, na escuridão das profundezas do oceano. Vemos um peixinho luminoso passar aqui ou ali, mas não conseguimos enxergar o mundo espiritual em plenitude. Os médiuns todos. E a cartomancia não é uma prática espírita, porque toda prática espírita é gratuita, dá de graça. O que de graça recebeste? Cobramos tão somente os livros, porque tem custos, a entrada dos locais, que muitas vezes temos que alugar, os custos com divulgação, com propaganda, com o almoço que será servido para os senhores nos 2 dias de amanhã. Vamos ver então o Espiritismo trazendo uma série de novidades, apresentando-se como ciência, não tendo liturgias, não tendo palavras mágicas, não tendo adoração exterior, não tendo imagens, amuletos, talismãs, palavras mágicas, não se utilizando de alucinógenos, de incenso, de qualquer prática exterior. Não tem liturgias, não tem rituais, não tem paramentos, roupas especiais ou sacramentos, não tem dízimo, não tem nada que se pareça com o que a maioria das religiões normalmente traz. Não é, portanto, religião no sentido estrito da palavra, porque não tem culto exterior, mas é religião no sentido amplo de religar o homem a Deus. Vem nos esclarecer tudo isso. Nazareno, por que não nos dá Deus tudo o que lhes pedimos? Porque eu vejo Jesus falando: pedi, obtereis, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á. E eu vinha pedindo para ganhar na Mega Sena e nem no jogo do bicho eu ganho. Por que será, meus irmãos? Porque o trabalho é uma lei de Deus. E muitas vezes a prova da riqueza pode ser-nos muito prejudicial. Então Deus nos dá assim o que é melhor para o nosso espírito imortal, e não para o nosso corpo, para os nossos anseios ainda equivocados, pequeninos, porque somos quais crianças pequenas. Se você perguntar a seu filhinho de 3 anos de idade: meu filhinho, o que é que você deseja? Eu vou lhe realizar 3 pedidos. Pode pedir o que desejar. Seja feliz. Ele vai nos pedir, em primeiro lugar, mamãe, nunca mais eu quero ter que comer verdura nem cebola. Eu só quero comer chocolate e bombons daqui para frente. Vocês vão deixar? Mas para ele é aquilo que é felicidade, não é? É tudo que eles mais querem. Não, meu filho, mas diga então o segundo desejo. Ah, mamãe, nunca mais eu quero ter que ir para a escola nem fazer dever de casa. Não, meu filho, isso nós também não vamos permitir. Para esse último desejo, e eles vão dizer: mamãe e papai, nunca mais eu quero ter que tomar banho.
Lá no meu Ceará, a gente não tem essa preocupação, porque como a escassez de água é muito grande, quando temos as crianças, adoramos tomar banho. Eu, em especial, adoro tomar banho. Vejam que para eles aquilo é o ideal, é a felicidade. Mas nós, como pais, sabemos o que é melhor para nossos filhos e damos o mais adequado. Então Jesus nos diz que qual pai que o filho lhe pedindo uma pedra, lhe dará lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então vamos esclarecer uma série de coisas. Vamos mostrar que a riqueza é uma prova, que é uma bênção também, que é uma grande oportunidade de fazermos o bem, mas que exacerba o nosso orgulho e nosso egoísmo, e talvez, se ganhássemos aquele prêmio, perdêssemos uma série de aprendizados nesta encarnação. A doença, muitas vezes, vem para nos curar o espírito imortal, vem para impedir novas quedas do espírito humano. Tem uma frase que é engraçada, mas verdadeira. Diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Então muitas vezes a doença, a limitação, aquela depressão vem com uma rédea curta, vem com uma armadura para proteger-nos de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade intelectual. Eu percebi em mim, que fui ateu durante 12 anos, que foi graças à minha dor, graças a uma quebra financeira e um episódio muito grave de depressão, que ela pôde me curar da cegueira em que eu estava investido, pôde abrir meus olhos e encontrar na doutrina espírita o alento, a explicação que eu buscava tanto. Eu que tenho depressão desde pequenininho, que quase aos 11 anos de idade me suicidei do alto de um muro, sendo salvo por um primo que retornou mais cedo da escola para a nossa casa. Morava de favor. Eu acho que graças àquela caridade de meus pais me foi concedido estar aqui com os senhores, porque ele me veio do alto do muro, grita Nazareno, e eu retorno à lucidez, e ele salva minha vida. Então vamos ver o Espiritismo explicando tantas coisas. Logo, os médios não somos infalíveis, ao contrário. No capítulo 20 do livro dos médios, o maior tratado de paranormalidade que o mundo já conheceu, está dito que o bom médium é aquele que é menos enganado, porque estamos ainda muito sujeitos às influências dos espíritos atrasados, que povoam a Terra em grande escala. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que por volta do nosso planeta há cerca de 18 a 24 bilhões de espíritos no mundo espiritual, e que portanto a Terra recebe no fenômeno chamado de transmigração das almas espíritos que vêm de outra parte, e por isso a população cresce e tem espírito para habitar todos esses corpos. O Espiritismo vem explicar tantas coisas, vem nos livrar das penas eternas da Idade Medieval, na crença em que estaríamos condenados eternamente. Ora, como um pai de infinito amor e bondade poder criar seu filho, ele que é onisciente, que sabe o presente, o passado e o futuro, poderia criar seus filhos amados para depois condená-los ao fogo eterno. Era uma linguagem simbólica que o Cristo se utilizou. A geena nada mais era do que o fogo que era mantido além dos muros da cidade, para queimar o lixo que era despejado continuadamente. Era um fogo que jamais era apagado, por isso o fogo eterno, entre aspas, era uma pobreza da linguagem da época, que não dispunha de tantas palavras como temos hoje. É como dizemos, eu fui ao Banco do Brasil, onde trabalha o nosso querido Samuel, e peguei uma fila imensa, interminável. Eu passei uma eternidade na fila. Um exemplo do que o Banco do Brasil é excelente banco. Eu sou correntista, e era apenas uma força de expressão
Não quer dizer que nós passamos uma eternidade dos séculos lá, mas apenas que o espírito que está endurecido, o espírito que está fixado no mal, como que hipnotizado no monoideísmo, ele pode passar muito tempo no mundo espiritual, sofrendo, sem encontrar a solução para a sua existência. Neste ponto é que vamos explicar as palavras de Jesus. Logo, não há penas eternas, que o homem sempre é dado a oportunidade de se melhorar, porque Deus nos ama incondicionalmente. Vejam que muitas vezes nós buscamos a cura do corpo físico, e Chico Xavier afirmava que Jesus nos prometeu o alívio e não a cura das doenças, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o sofrimento ainda é uma contingência deste planeta, ainda nos é útil. Não fazemos apologia ao sofrimento, mas compreendemos nas questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos que a felicidade absoluta nós não encontraremos aqui na Terra, porque ainda é um mundo de provas e de expiações, que deveremos ser sim tão felizes quanto possível em nosso planeta, mas o meu reino não é deste mundo, nos acelerar de Jesus. Então o Espiritismo vem nos trazer luz para o porquê das coisas, vem nos explicar tantas perguntas que estavam sem respostas. De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, o que estamos fazendo na Terra, e vem nos apresentar essa sua maior contribuição para a humanidade, para a criação de um mundo novo. Vem nos apresentar o Cristo de Deus como o ser mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir de modelo e guia. Jesus de Nazaré é o nosso modelo, é o pastor de nossas almas, que Ele jamais nos abandonaria. Vem-nos, portanto, falar que para construirmos um mundo melhor temos que nos tornar pessoas melhores, e vem nos falar da importância da reforma íntima, do autoaperfeiçoamento do espírito, das provas, porque passamos, que são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso aprendizado, para a nossa felicidade. Então, meus amigos, poderíamos nos questionar também, como Allan Kardec analisa em uma de suas obras, por que os espíritos não aparecem em profusão para todos os homens, para assim podermos crer? Vejam que não é porque não querem, porque eles estão em toda parte. Fenômenos temos desde todas as épocas da humanidade, mas o fenômeno por si mesmo não é capaz de nos convencer. Na questão 798, o codificador indaga as entidades superiores, e elas respondem que o Espiritismo se tornaria crença comum, sim, os princípios espíritas, mas que enfrentaria não somente uma guerra de conceitos, de convicções, mas sobretudo de interesses. O homem não quer libertar-se do materialismo, não quer libertar-se do apego escravizante, não quer libertar-se das paixões inferiores, porque ainda se compraz com elas. Então muitos de nós já vimos, já escutamos, já tivemos em nossa família alguém que viu o Espírito. Minha mãe viu a minha avó após a sua desencarnação. Temos notícia, mas não acreditamos, ou aquilo não nos transforma. Víamos nas telas da televisão aqueles grandes mágicos como David Copperfield, que fazia surgir diante das câmeras um Boeing 747, mas aquilo não nos comovia. Sabíamos que ele deveria haver algum truque, e na semana seguinte, se ele viesse com o mesmo truque, ninguém daria audiência, ninguém daria atenção. Então o fenômeno por si mesmo é interessante para chamar a atenção dos curiosos, mas ele não nos transforma, ele não nos esclarece, ele não faz verdadeiramente a nossa mente aprender o significado das coisas. Então não adianta os médicos de hoje, que realizam tantas curas, como vemos em toda parte, não adianta tão somente as psicografias que são exaradas, as centenas, as milhares.
Não adiantam os fenômenos tão somente. O próprio Cristo esteve na terra, dizem os Espíritos, para Gabriel. E mesmo diante de tantos prodígios, muitos não creram nele. Ao contrário, nós o crucificamos, porque a sua proposta era revolucionária. Mandava-nos amar os inimigos, e nós não compreendemos. Nós não tínhamos ainda os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, de que ele nos falava, que era esse conhecimento que hoje o Espiritismo nos proporciona para entender as palavras do Mestre sem quaisquer dúvidas. Já não podemos deixar para amanhã, meus amigos. Somos os trabalhadores de última hora, dizem as entidades venerandas. Já não há mais tempo a perder. O mundo de regeneração se avizinha. Um próximo passo do nosso planeta. Quando os mansos herdarão a terra, disse-nos Jesus, falando-nos das bem-aventuranças, das felicidades que aguardam aqueles que sofrem, porque herdariam esse mundo novo, porque reencarnaremos no mundo mais feliz, e que nos convida a responsabilidade de cuidar da terra, cuidar do planeta, como na música que escutamos, e de tantas outras questões. Museu das Almas Penadas do Purgatório. Cerca de 281 registros de comunicações, de fenômenos mediúnicos, mantido ainda pelo Vaticano, da Igreja Católica. O nosso Clóvis Nunes, pesquisador, psicólogo, expositor espírita, teve a oportunidade de mostrar, numa reportagem do Fantástico, aqueles fenômenos, aparições, mãos queimadas em lençóis, em livros, comunicações mediúnicas, aparições espontâneas, cardeais que foram visitados pelos papas que o antecederam no mundo espiritual, dizendo que eles iriam se tornar o próximo papa, e tantas outras comunicações dos santos, dos fenômenos mediúnicos de toda parte, de Joana d'Arc, que é levada à fogueira tão somente por escutar as vozes dos espíritos bons, dos seus protetores espirituais. E assim o Espiritismo vem trazer luz para essa época de trevas. A humanidade já está no estado mais avançado, já tem condições agora de receber esses ensinamentos. E os seus princípios são divulgados em toda parte. E assim, meus amigos, queremos dizer, portanto, que o Espiritismo tem uma grande contribuição para nos dar na construção de um mundo melhor. Que esta construção nascerá de cada um de nós, lembrando-nos do exemplo de Jesus, desses missionários aqui na terra, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, do preclaro codificador, fazermos a nossa parte, nos melhorando e assim contribuindo para um mundo de esperança, de alegria e de felicidade que nos aguarda, para que possamos todos declarar: Senhor, como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me agradecer-te a honra de viver. Muito obrigado, então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver em toda a natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a árvore ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os céus, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro, dá-nos, Senhor, comiseração de ajudá-los, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilado da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente escuta uma vez e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro,
e a dor que chora e que verte do coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz dos religiosos que proferem teu nome com sentido e emoção, pela minha faculdade de falar, deixa-me por aqueles que não podem anunciar o teu reino, suplicar ajuda, aqueles que padecem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Mas obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de solidariedade, mãos de sinfonias, de cirurgias, de poesias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, que agasalham no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio. Deixa-me te louvar, e pelos pés que me levam a andar para todo lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra tantos marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, não importando se esse lar é uma mansão ou uma favela, se é um gravata de ouro, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem maldirei, pelo contrário eu cantarei, porque eu tenho a Ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, por esta casa de oração, pelos seus trabalhadores, pelos espíritos benfeitores responsáveis pela divulgação da Boa Nova em todo o planeta, por Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, pelo Claro Codificador Allan Kardec, por Francisco, o Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito Nenê, por Joana de Ângeles, por Irmã Sheila, por André Luiz, Beto de Campos, por tantos apóstolos do bem, por Jerônimo Mendonça, gigante deitado, por Eurípides Barçanufo, por tantos missionários do Teu amor, pela honra de estarmos ao lado desse exército cuja bandeira é a bandeira do amor, da caridade, da esperança e sobretudo, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, por esse sol de primeira grandeza que veio da terra para nos falar do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão entre os homens, por Maria Santíssima, Sua Mãe aqui na terra, e pelo Teu infinito e inesgotável amor. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus, com a Sua bondade e a Sua misericórdia, nos despeça em Sua paz.